Boa noite, Thiago, tudo bem? Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade sua e da sua equipe aí, está aqui com a gente hoje, conhecendo um pouco melhor desse seu trabalho, né? As pessoas que ainda não o conhecem ou que têm algumas dúvidas. Seja bem-vindo aí ao Portal da Política do Paraná. Obrigado, mano. Um abraço pro pessoal que tá entrando aí na live. Agradeço Tava... mais com as pessoas paranaenses aqui, né? Perfeito. Estava inclusive o seu colega de Câmara, estava aí, o Pedro Lupion, e a deputada Maria Vitória estava assistindo com a gente aí. Ah, bacana. Os dois são ótimos deputados, muito bons. Deputado, eu já te apresentei aqui brevemente na live, né? Mas vou fazer um reforço aqui para quem está entrando agora, muita gente entrando agora, né? Felipe Francischini, bacharel em Direito, deputado reeleito pela União Brasil, já foi deputado estadual aqui também no Paraná. Tem uma carreira meteórica aí, né, Felipe? Apesar de muito novo, foi deputado estadual, deputado federal e reeleito, já foi presidente da CCJ, principal comissão da Câmara Federal. Fala pra gente um pouquinho dessa sua trajetória na política, Felipe. Da onde que veio essa vontade de ser um representante do povo? O seu pai, né, o delegado Francischini, já veio de longa data da política, mas da onde que o Felipe resolveu entrar na política e ser um representante do povo aí? Cara, a minha história é bem engraçada, assim. Para começar, eu não sabia que faculdade que eu ia fazer. O meu sonho sempre foi fazer, na verdade, filosofia e história. E acabei fazendo economia e direito. Caramba! Eu fazia economia na Federal à noite e direito na Unicuritiba de manhã. E no meu primeiro ano de direito, eu odiava direito. Eu achava que eu vou fazer esse ano e vou encerrar a faculdade e vou só terminar a economia. E acabou que daí eu fui para o segundo ano e no segundo ano eu gostei muito, principalmente numa matéria que era direito constitucional. E Sim. bastante direito constitucional, fui monitor da faculdade, acabava dando aula para alguns outros alunos, ajudando a corrigir provas, ajudando a fazer alguns trabalhos. Eu acabei me apaixonando pelo direito constitucional, pelo direito público como um todo. E o direito constitucional ele te leva muito para a seara da política, né? Para esse campo mais a política. Isso na época meu pai não era nem federal, meu pai nem candidato tinha sido na época. E acabou que daí meu pai foi candidato a deputado federal em 2010, né? Foi eleito naquele ano. Em 2014 não passava pela minha cabeça ser candidato. Foi bem no comecinho, na verdade, 2014. Eu me interessei, na verdade, porque eu queria começar como vereador de Curitiba, né? A eleição de vereador era em 2016 e a eleição de deputado em 2014. E eu disputei aquela eleição de 2014 para deputado estadual, tendo praticamente certeza que eu não seria eleito. Eu queria colocar meu nome à disposição, ficar um pouco mais conhecido, para fazer meu nome para sair vereador em Curitiba em 2016. E acabou que eu ganhei aquela eleição. Eu fui eleito com 36 mil votos, então eu entrei na Assembleia com praticamente 22 anos de idade. Eu entrei muito novo. Apesar de ser bastante ser advogado naquele momento, eu entrei. A Assembleia foi totalmente desacreditado. Todo mundo achou que eu era mais um filho de político, que eu era muito jovem, que eu não ia fazer nada, que eu estava ali só para, como o pessoal gosta de dizer, na mamata. E isso fez ter mais um. É que eu fui o deputado estadual que mais aprovou leis na Assembleia Legislativa, em várias décadas de análise, leis que não eram, por exemplo, utilidade pública, nome de rodovia, nome de viaduto, essas coisas todas. E quando veio a eleição de 2018, eu concorri para deputado federal. Também é uma eleição que eu não esperava ganhar aquela eleição. Vocês lembram? Foi a primeira eleição que teve uma onda grande na internet. Eu, basicamente, elegi meus eleitores pela rede social. Eu não tinha, naquele momento, uma base política de prefeitos e vereadores. E a gente sabe que, geralmente, o político que se elege para deputado federal e estadual é aquele que tem uma grande base de políticos apoiando. Eu não tinha. E acabou que eu fiz 240 mil votos. E na Câmara, mais uma vez, eu entrei com 27 anos. Lá em Brasília, eu sempre escutei falar que você demora 3 mandatos para as pessoas saberem o seu nome, né? Para você caminhar nos corredores, saberem que você é deputado, né? E no meu primeiro ano eu tive a grata surpresa, trabalhei bastante, né? Articulei muito. A comissão mais importante do Congresso, que era a comissão de contas, primeiro ano. E na CCJ eu entrei mais uma vez, totalmente desacreditado, fui o presidente mais jovem da história do Congresso, com 27 anos de idade. E no meu primeiro mandato já caiu na minha mão aquela bomba que foi a reforma da Previdência, que foi o projeto mais importante aprovado nesses últimos talvez 10 anos. E lá na CJ a gente conseguiu ir bem, acho que foi a gestão mais produtiva da história
da CCJ. Ela é documentada desde 1995, então desde 95 foi a gestão que mais aprovamos reformas, tributária, prisão em segunda instância, previdência, pacto federativo. Ou seja, tudo que foi aprovado nesses últimos 4 anos, acho que teve uma contribuição nossa, junto com outros deputados que votavam as matérias. Então, a minha carreira foi uma carreira que é meteórica, de uma certa maneira até é. Mas todos os cargos que eu ocupei até hoje, eu sempre comecei muito desacreditado, pela minha idade mesmo. Porque todo mundo... Mas quando a mulher e o jovem entram na política, todo mundo, puta, não vai conseguir fazer, a mulher não sabe articular. Não vai dar boa. Porque o PA é muito novo. Então, eu sempre trabalhei dobrando na política. Né? Essa até é uma pergunta que geralmente eu faço, né, quando eu pergunto essa trajetória política. Você foi eleito com mais de 34 mil votos, se eu não estou enganado, né? Na primeira, quando foi deputado, 35 mil votos. Isso. Quando deputado estadual. Você imaginava essa votação, porque é uma votação expressiva, né? Todo mundo, para quem já trabalhou em eleição, ou trabalha, ou já foi candidato, sabe que não é fácil você conquistar 100 votos, imagina 30 mil, né? Você imaginava já nessa primeira eleição sua, você já ter essa votação expressiva e já ser eleito? Não, de maneira alguma. Assim, eu seria mentiroso se eu falasse que eu não esperava alguma votação, porque meu pai era um deputado federal de 130 mil votos, era um deputado que, apesar de não ter base política, mas é muito atuante no Congresso Nacional, começou a CPI da Petrobras, CPI do BNDES, então já tinha um nome. Só que, geralmente, se for analisar, a pessoa, porque filho de político, irmão de político. Só que, geralmente, os políticos nacionais, eles têm uma base eleitoral. Tem prefeitos, tem vereadores, secretarias de Estado, tem uma série de uma estrutura, né? E a gente não tinha isso. Eu, dos 199 prefeitos, eu não tive nenhum que me ajudou em 2014. Então, eu esperava lá uns 10, 15 mil votos, né? Então, foi uma para mim. Legal. Felipe, você passou pela CCJ, né? Foi presidente da CCJ, a principal comissão da Câmara Federal. Imagina a pressão que deve ser, né? Eu até assisti umas entrevistas suas, onde tem uma entrevista que você fala que tem muito projeto lá parado, né? Mais de 15 mil, me corrija se eu estiver errado em algum número, que foi mais de 2 mil projetos aprovados que passou pela sua gestão lá. Mas dentro desses projetos, tem muito projeto que não deveria estar lá, que está lá só por... e dá trabalho para vocês, digamos assim. Tinha muita coisa que dava para passar a régua lá, Felipe? Não, tem muito projeto. Eu acho que, sei lá, 70% dos projetos que estão na CCJ são projetos inúteis, totalmente. Não inútil porque a ideia é ruim, mas porque tem projeto de 1989 lá parado. Então tem projetos que falam sobre temas que já não existem mais, né? Hoje tem tecnologia. Tem projeto lá que falava sobre tecnologia em smartphone. Então eu tentei criar, na verdade, um grupo de estudos dentro da CCJ para justamente acabar com vários projetos inúteis. Só que o lobby era muito grande de deputados que não queriam aprovar isso, porque assim, eles gostam de ter uma lei dizendo que eles apresentaram um projeto, eles não gostam que seja reprovado. Na verdade, é uma besteira. Eu mesmo, assim, na Assembleia Legislativa, quando eu fui deputado estadual, eu fui recordista de aprovação de projetos. Como deputado federal, eu devo ter apresentado a projeto de lei meu, não deve ter passado de 6, 7 projetos. Lá em Brasília é totalmente diferente. Eu descobri que lá, se você apresenta um projeto de lei, primeiro que todos os assuntos já têm algum projeto tramitando. Então, se você apresenta um novo, ele vai ser apensado ao outro. Ele vai ficar como segunda via de outro projeto. Mas lá existe projeto de todo jeito. E tem projetos que já estão numa fase avançada de tramitação, já estão, às vezes, no plenário para votar. Então, é mais fácil você fazer o lobby do bem, de aprovar os projetos, de fazer pressão política, ou de apresentar emendas e ser relator para melhorar esses projetos e aprovar, do que então, lá em Brasília, eu descobri que não adianta ter, aprovei tantas leis, fiz tantas coisas. O mais importante é você participar ativamente da aprovação delas. Como presidente da comissão, eu fiz isso. Eu preferia dar uma entonação para os projetos importantes, mesmo que fosse concordo, mas se o projeto é bom, você não tem que olhar a cara do autor. Então, a gente fez isso. Desengavetou uma série de projetos, principalmente na área da muita coisa importante. E a CCJ, há mais de uma década, não era presidida por um presidente que fosse de direita. Então, toda a pauta represada que tinha na Comissão de Projetos Importantes era uma pauta mais de centro-direita e direita. Foi essa...
Até uma pergunta que eu sempre faço, já fiz live com outros deputados federais aqui também, mas nenhum já foi presidente da CCJ, como você já foi. Mas você entrou em um tema que eu acho interessante, o pessoal que está nos assistindo deve ter essa mesma dúvida. Que na verdade não é uma dúvida, eu acho que chega a ser até... Existem muitos projetos que não avançam justamente por questão partidária. O cara não vota no teu projeto, não dá andamento porque é direita ou é esquerda. Ainda tem muito disso ainda lá, Felipe? Muito projeto. Aquilo lá é uma guerra sangrenta todo dia. Você, às vezes, eu ficava maluco da cara de ver projetos importantes que tinha deputados votando contra. E eles vinham para mim no privado e falavam, não, eu sou até a favor, mas o meu partido é contra. Não dá porque o autor eu não gosto. Então, assim, isso chegava a me irritar. Às vezes na CCJ, eu fui conhecido por ser um presidente muito pacífico. Aprovei muito projeto, porque eu tinha muitos deputados. Só que em alguns momentos eu realmente explodia, porque você via uma hipocrisia tão grande por parte de algumas poucas pessoas que param a tramitação. Lá na CCJ, se você tiver 5, 6 deputados contra um projeto, você para a comissão. Você fica praticamente um mês para conseguir aprovar algo. Sim. Passava por cima mesmo, tratorava mesmo. O Brasil não pode parar, não pode ficar esperando a boa vontade política de uma minoria dentro do Congresso. Tem que aprovar o que é importante. Exatamente. Eu costumo dizer que quantidade não é qualidade, né? Às vezes eu vejo aqui, eu acompanho todos os deputados estaduais, federais, senadores, enfim, e eu vejo que às vezes, vereadores, principalmente isso acontece mais com o vereador. Aprovei 30 projetos. E quando você vai ver esses projetos que o cara colocou lá, não tem, para não falar 100%, mas a grande maioria não tem relevância nenhuma para a sociedade. Né? É projeto que aqui, geralmente para vereador, é muito nome de rua, né? Que a gente fala, é muito nome de rua, mas relevância que mude a sociedade, né? Que dê um up no cidadão, são poucos. Eu acho que na Câmara também, pelo que eu acompanho, tem muita coisa boa, mas você falou tudo. Tem muita coisa aí que só toma tempo, né? E acaba não deixando a CCJ, enfim, a Câmara participar mais ativamente ainda, né? Em questão de velocidade para aprovar as coisas que são necessárias para o país, né? Exatamente, porque são 513 deputados. E todos eles têm ideias boas, têm ideias ruins, têm de todo jeito. Então, assim, se cada um quiser apresentar todos os tipos de projeto de lei que eles pensam, vai ter uma tramitação de 10 mil projetos por ano. E nunca vai ser aprovado nem 1% disso. É muito mais fácil você pegar a tua ideia, achar um projeto que já está no estágio avançado e complementar essa ideia, do que ficar buscando essa questão mais do que enche, sabe? Que é pro próprio ego. Sim. Eu acho que o cidadão hoje ele já não olha mais isso. Antigamente eu via muito, porque é o deputado que mais apresentou projetos. Viu que isso aí não leva a nada. Você tem que olhar a produtividade do deputado, não só a questão de apresentação de projetos. Exato. Porque um deputado federal, melhor que ele seja, por melhores ideias, por mais inovador que ele seja, ou seja, que não tenha nenhum projeto parecido, ele vai conseguir aprovar em 4 anos 1 ou 2 projetos. Não é muita coisa. Então é melhor focar no que é importante, reformas e projetos que já estão tramitando, do que ficar apresentando coisa nova. Uma pergunta aqui do Zeca Binotto, achei bem interessante, aqui de Colombo, acredito que você conheça ele. Qual a sua sugestão, Felipe, para resolver essa questão de projetos engavetados ou até mesmo não votados? Aí está perguntando. É só indo para cima, tem que pautar. Eu usava uma estratégia na CCJ que era mais ou menos assim. Eu botava um relator que fosse antenado com o projeto. Eu não botava projeto na mão de relator que fosse meio preguiçoso. Então, projeto que era importante, eu sempre deixava na mão de algum deputado que fosse mais atento, que fosse mais ágil para apresentar o relatório. Sim. Porque isso é um problema. Eu já vi deputado que ficou 1 ano sentado em cima do projeto para apresentar o relatório. Daí você não consegue fazer nada. E quando o projeto era muito importante, eu via que havia má vontade de alguns, eu fazia pressão na opinião pública. Eu ia para a TV, eu ia para a rádio, eu ia para a rede social, falava da importância do tema, pautava o projeto, e aí a gente ia para cima junto com a opinião pública. Eu lembro que na minha época, na CCJ, no YouTube, tem um YouTube lá da Câmara que tem um canal por comissão. Chegava a dar 50 mil pessoas assistindo ao vivo lá a CCJ, quando eu pautava assuntos importantes. Então essa política que fez a gente aprovar tanta coisa. Uma pergunta, essa é uma pergunta minha até, Felipe. Não tem como criar uma regra ou até
não seria um projeto, mas sim uma regra interna, que tivesse um prazo desse projeto. A partir do momento que o parlamentar colocou o projeto, ele tem que ter início, meio e fim com data, ou isso não pode acontecer? Por exemplo, 120 dias. A partir do momento que ele colocou, tem 120 dias para ou votação, ou engaveta de vez e tchau, e não se fala mais nisso. Tem essa possibilidade? Não, eles têm uma regra lá que é assim, se o deputado não se reeleger, os projetos que ele apresentou vão cair. Agora, se ele não se reelegeu e os projetos já tramitaram em determinadas comissões, aí o projeto continua. Então, isso já é um filtro bastante grande. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando os deputados novos entram, eles pegam os projetos que caíram e reapresentam esses projetos. Tem projetos que o cara manda o assessor reapresentar e nem sabe que está reapresentando. Então, todo ano lá é 5, 6 mil projetos a mais, para você acabar aprovando de importante mesmo 30, 40 projetos. Então, eu acho que é mais uma questão que já está mudando, porque a população, como eu falei, parou de ficar analisando esse negócio de quantos projetos apresentou. Então, os deputados podem ficar correndo atrás de projetos que não levam a nada. Então, isso é uma mudança que eu acho que naturalmente vai começar a filtrar melhor os projetos da Câmara. Felipe, falando em projetos seus agora, tanto como você como estadual e deputado federal, tem algum que você queira destacar rapidamente aqui para o pessoal que está nos assistindo? Algum que você queira falar assim, esse é meu, aqueles que ainda as pessoas não conhecem? Oi? Desculpa, você disse projeto, cortou o começo da tua pergunta. Ah, tá. É que deu uma... Eu falei agora falando de projetos seus, do Felipe Francischini. Tem algum projeto que você queira explanar aqui pra gente, que pode até ir à votação, que você ainda não foi à votação, que você tem a vontade de explanar pra gente aqui? Ou e alguns que você já colocou que você queira divulgar? A maioria das pessoas às vezes não sabe, né, de quem que são os donos dos projetos, né? Tem algum que você queira destacar aqui que seja projeto seu, Felipe? Cara, eu acho que assim, dois projetos, não são de autoria minha, mas são os dois projetos que na minha campanha agora, 2022, eu elenquei bastante e quero trabalhar bastante. O primeiro deles é a reforma tributária. Eu consegui aprovar a reforma tributária na CCJ em 2019, se não me engano foi em junho. Então, há mais de 3 anos, essa reforma está parada no Senado Federal. Nós aprovamos na Câmara e está parada. E é a reforma mais importante para o Brasil, independentemente do que aconteça no Congresso ou na Presidência da República. Outro projeto igualmente importante é a prisão em segunda instância. A gente não pode ter um Tribunal Federal mudando jurisprudência a cada 2 ou 3 anos, porque quer soltar ou quer prender alguém de acordo com conveniência. Na última vez que mudaram a legislação, mudaram o entendimento sobre a segunda instância, para soltar o ex-presidente Lula, acabaram soltando nas ruas milhares de bandidos. Porque a decisão no direito penal não pode valer para um, tem que valer para todos, né? Contra toda a sociedade, né? A favor ou contra toda a sociedade. Então, nós aprovamos também a segunda instância na CCJ em novembro de 2000. Vai completar 3 anos que ela está engavetada numa outra comissão, que é uma comissão especial. Então, são 2 projetos que eu acho importantes, porque um cuida de... Hoje é um dos pontos mais frágeis do Brasil, que a gente precisa estruturar melhor, até por causa da pandemia, por causa dessa crise global que está acontecendo, que o Brasil está muito melhor do que outros países. Mas claro que ninguém é uma ilha, a gente passa por problemas que globalmente estão passando. E o outro é uma reforma na justiça. Eu, no mandato, acredito que com essa mais feita, nós vamos ter condições de aprovar reformas na justiça. Não só a questão de critérios e escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, mas que também a gente consiga fazer uma ampla modernização na nossa legislação penal, que ainda tem muita coisa a ser atualizada. Hoje, por exemplo, o crime de pedofilia, que na verdade é mais por entendimento que não existe o tipo penal, tem que ter um cuidado mais específico. Então, tem uma série de... Nós temos que enfrentar esse mandato. Falando agora de um tema... eu sei que você apoia o presidente Jair Bolsonaro, né, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele colocou que ele quer colocar para o Congresso baixar a maioridade penal para 16 anos. Como é que você, como advogado e também como parlamentar, vê esse projeto de diminuir a maioridade penal para 16 anos? Se você é a favor ou contra e se você acha que é possível... uma aprovação dessa caso o presidente Jair Bolsonaro esteja reeleito novamente? Eu acredito que é totalmente possível, só que na verdade eu concordo com a redução da maioridade penal para 16 anos no caso dos crimes hediondos.
Então, aquele Sim. jovem realmente que é um assassino, que é um estuprador, que é um delinquente, uma pessoa que a sociedade tem que dar uma resposta, né? Não para aquele caso, por exemplo, que a gente fala de, às vezes, crimes faméricos e tal. Tem que ter punição? Tem que ter a punição. Mas eu acredito que a primeira etapa é nós aprovarmos a redução para crimes hediondos, que é aquele jovem que realmente assombra a sociedade, que pode matar um pai de família, que pode estuprar uma irmã da gente, uma filha. E na Câmara ainda. E esse projeto está engavetado no Senado. Já vai fazer o quê? 6, 7 anos. Então, com essa Sim. que foi feita agora no Senado, eu tenho certeza que essa PEC vai poder avançar, né? São necessários um número maior de senadores, mas agora que foi eleita uma bancada grande de direita, eu acredito que esse é um dos temas importantes também desse mandato, que está dentro de um globo que eu chamo... Sim. Falando das eleições de 2023, o deputado foi reeleito, agora falando de presidência da República, né? Você é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Como que você vê, Felipe, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, se ela vai ser melhor para o Brasil, né? Vai ser melhor para o Brasil, já que você já colocou e a gente sabe que a maior bancada hoje, tanto de senadores quanto de deputados federais, são de direita e são pró-Bolsonaro, e como você enxerga numa eventual eleição do ex-presidente Lula, como que isso seria, né? Com uma bancada totalmente contrária ao presidente. Você que está lá dentro todos os dias, fala para a gente um pouquinho como que seriam essas duas situações aí para o presidente da República. Bom, assim, Thiago, eu vou tentar falar de uma maneira que eu acho que ninguém vira voto de quem vota no Lula xingando o Lula de bandido, assim como ninguém vira o voto de quem vota no Bolsonaro chamando ele. Eu acredito assim, pensando como cidadão brasileiro, a única opção que nós temos nessa eleição, se nós queremos ver o Brasil bem no curto e no médio prazo, é o presidente Bolsonaro. Por quê? Eu não vou entrar naquele jargão de patriota, cristão conservador, isso aí, cada pessoa tem a sua ideologia. Mas com essa bancada que foi eleita, a população tomou uma decisão. No Congresso Nacional é um congresso de direita. No Congresso de centro, temos que se o presidente ganhar, por exemplo, não vai conseguir governar o país. Primeiro porque ele tem ideias muito diferentes do que foi construído nos últimos 4, 5 anos. Então não haveria maioria para revirar todas essas reformas, e ele também não conseguiria aprovar reformas estruturantes para o Brasil. E pela primeira vez nós temos um presidente de direita e um congresso de direita. Então nós temos que dar uma chance para o presidente Bolsonaro mostrar 4 anos sem pandemia, sem uma crise global gigantesca como foi essa guerra na Ucrânia e na Rússia, que agora parece que pelo menos já está chegando aos termos finais. Mas 4 anos, ele tem um congresso minimamente ao seu lado para votar proposta. Como eu falei aqui, em 2019 eu aprovei muita coisa na CCJ, mas porque eu ia para cima, eu ia às vezes até na porrada, que eu digo no argumento. Mas grande parte dessas reformas foi engavetada por outras comissões da Câmara ou pelo Senado. Dessa vez, não. Dessa vez eu tenho certeza que responsabilizar nós, o Congresso e o presidente, se algo de bom não for aprovado, se reformas importantes não forem aprovadas. Porque agora nós temos a faca e o queijo na mão. Antes a gente tinha só a boa vontade e não tinha voto suficiente e nem vontade política de outros pares no Senado e na Câmara para aprovar essas reformas. Então eu vejo assim, quem está pensando realmente no Brasil, tirando essa parte de briga política, porque cada um tem cada um cresceu de uma maneira, a família às vezes tem uma ideologia mais de esquerda, mais de direita, teve um professor que estava mais que é de esquerda ou de direita, tirando tudo isso. Se a gente for pensar no que realmente importa, que é a nossa economia, que é o Brasil ir para frente, para a gente dar mais condição para as pessoas humildes e para a gente levar o empreendedor para outro patamar no Brasil, com tecnologia, com novas empresas, é só com o presidente Bolsonaro. Sei que muitas pessoas criticam, às vezes acham que podia ter ido melhor, apesar de tudo que a gente enfrentou esses 4 anos, mas o que eu posso garantir para vocês é que com esse Congresso alinhado, pode jogar no nosso peito que a responsabilidade é nossa. Nós vamos fazer um Brasil muito melhor que o presidente Bolsonaro. Perfeito. Deputado, veio uma pergunta aqui que a pessoa Ian Bruneira, ela insistiu na pergunta, vou fazer, sobre o aumento para a pena de crimes à mão armada. Será que é possível? Pois hoje vemos muitos crimes dessa maneira. Não acha que diminuir, você acha que não diminuiria os casos? A pergunta da pessoa está fazendo aqui. Se você acha que se aumentar a pena para assaltos à mão armada, se isso diminuiria na sua visão? Antigamente eu achava que sim, hoje eu acho que não.
Hoje eu vejo que o principal problema, na verdade, nesses crimes, roubo à mão armada, sequestro relâmpago, tudo, é a impunidade. Porque, veja, nessa questão lá que o Supremo Tribunal Federal voltou à decisão da segunda instância, ou seja, antes o cara era condenado em primeiro grau, em segundo, se acabasse a segunda instância, ele já poderia ir para o presídio, é o que acontecia. Né? Sim. Botar STJ, STF, as outras instâncias. Hoje não, hoje o cara tem 4 instâncias para ficar recorrendo. Então hoje quem tem um advogado minimamente bom, não precisa nem ser bom, um advogado minimamente bom, praticamente já não vai mais preso. Principalmente crimes, às vezes, importantes como esse aí, que importam a sociedade resolver. Então eu vejo que o mais importante é atacar a impunidade em instância, uma vez, do que justamente aumentar a pena para os crimes. Alguns crimes, sim, tem que aumentar a pena ou tem que criar o tipo penal. Mas no caso de roubo à mão armada, eu acho que a única solução é essa, é acabar com a impunidade, principalmente dessas quadrilhas organizadas. Eu até vi um vídeo hoje pesado de uma mulher lá que estavam roubando o carro dela, não vi direito, mas quase tiraram na face dela. Eu vi esse vídeo também. Vídeo pesado. Então, para resolver a impunidade. É o cara ser preso e continuar preso. Não é o cara ser preso agora, sair amanhã, daí vai ser processado daqui 2 anos, mas só prende daqui 10, entendeu? Sim. A prisão em segunda instância. A gente é aprovado de uma vez essa PEC. Deputado, indo já para o final da nossa live, você foi votado em 397 municípios do Paraná, fez mais de 164 mil votos nessa eleição de 2022. Qual é o recado que você deixa para todos esses municípios no qual você teve 100 ou 1000 votos, que botaram essa fé novamente na sua reeleição, em você ser novamente reeleito? Qual que é o recado que o Felipe Francischini deixa para a população do Paraná também, de modo geral, nessa nova reeleição, nesse novo mandato? Não, agradecimento total a todos os municípios que eu tenho parceria, a todas as pessoas que votaram em mim. Acho que a esmagadora maioria dos meus eleitores não me conhece pessoalmente, porque geralmente me acompanha na rede social, vê algum vídeo, acompanha meu mandato. Então, agradecer realmente a todas essas pessoas que me acompanharam os 4 anos. Foi um fácil. Eu esperava fazer cerca de 35. Então, para mim, isso é um orgulho e mostra que eu tenho que trabalhar ainda mais pelo nosso Estado, né? Porque, assim, nessa eleição eu não tinha cargo em governo federal, cargo em governo de Estado, eu não tinha, por exemplo, Prefeitura de Curitiba, eu não tenho apoio, não tenho secretarias e cargos regionais, nada. Sim. Eu não fui candidato de nenhum candidato a presidente. Eu pedi voto para o presidente Bolsonaro nos meus eventos, só que na minha rede social eu tomei uma decisão falar nele, sabe? Eu vi muitos candidatos, às vezes, que se elegeram, às vezes, tentando colar no Lula, ou no Bolsonaro, ou no próprio governador Ratinho, que tem uma grande aprovação. E eu queria fazer o quê? Eu queria dar um passo para trás para que as pessoas pudessem analisar o Felipe Francischini. Né? Não, votei por causa do Bolsonaro, eu votei nele porque ele bate no Lula e no PT. Não, votei nele porque eu acompanhei o trabalho, porque eu estou vendo o trabalho. Então, eu fiquei muito feliz com a votação que eu tive, não esperava tantos votos. E pode ter certeza que nós vamos responder com muito trabalho esses 4 anos. Eu chego ainda mais experiente, mais assertivo para a gente terminar de aprovar as reformas que importam na vida das pessoas. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Seria importante a gente continuar, mas eu sei que você tem compromisso e também a gente tem um tempo de live aqui para não ficar muito extensivo, né? Quero agradecer a todos que estão acompanhando a live. Vou deixar salva aqui essa live aqui no nosso perfil. Agradecer a sua equipe também, que sempre foi muito gentil aí com o portal. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É muito importante essa aproximação com a população. E eu vejo que você tem essa aproximação bem nítida aí nas redes sociais, enfim. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço aqui, Thiago. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui, que vai ver depois da minha live. Dizer para vocês que no meu Facebook, não sei quem está no meu Facebook não vai ficar bravo comigo, mas geralmente é a minha assessoria que mexe. Eu sempre olho os comentários, mas quem responde tudo é a minha assessoria. No Instagram é diferente, é só eu que respondo. Então, quem tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, viu algum projeto importante, quer puxar minha orelha, deputado, tem que votar assim e não assado, manda pelo Instagram, seja no inbox, seja no aberto, porque aqui é o meu canal mesmo. Instagram é que eu mexo, que eu fico de madrugada antes de dormir mexendo. Então, quem quiser ter mais contato com o meu mandato, conversar diretamente comigo, aqui pelo Instagram. Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo que está nos assistindo e vamos juntos, gente. 22, nesse 30 de outubro.
Obrigado, Felipe. Até mais, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Abraço. Obrigado, Tiagão. Abraço, gente.